Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o tio Igor está aqui dentro dessa caixa de vídeo de novo para a gente poder conversar, passando algumas imagens, alguns textos, mas para a gente levar como se fosse uma conversa, como se a gente estivesse dentro da sala de aula, conversando um pouquinho, sentados de boa, batendo um papo. Papo esse sobre um assunto um pouco, desculpa a palavra, um pouco chato, que é medo. O medo de conversar, o medo de falar em público, né? Que a gente sabe que acontece, e fazendo um gancho, né? Fazendo uma referência com o filme que vocês assistiram, o Divertidamente. E aí eu deixei como tarefa uma pergunta que fala se o medo atrapalha a gente ou não, se ele vai salvar a gente de uma situação ou não, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes, então, vamos entender o porquê o medo existe, né? Então a gente vai ter que conversar sobre esse assunto, porque o fato da gente se comunicar, o fato da gente conseguir conversar em público ou com as pessoas é muito importante. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma nova amizade, eu preciso conversar com a pessoa, eu preciso me inteirar, né, conhecer tudo aquilo que ela gosta, né, o porquê que ela, por exemplo, está estudando ali na escola que você estuda, é o porquê que ela gosta de determinada comida, se ela gosta de coxinha, por exemplo, se ela gosta de uma música, né? Para eu conhecer a pessoa, eu preciso conversar com ela. Se durante uma apresentação eu sou escolhido ali para um determinado papel de uma peça de teatro, para tocar um determinado instrumento nas aulas de música, por exemplo, eu sou escolhido pela professora para eu dançar em uma apresentação, eu preciso principalmente conversar para eu saber o porquê daquilo e o porquê, como que eu vou fazer, mas também de me apresentar. E o medo, ele vai me atrapalhar em todas essas situações. O medo, ele vai me atrapalhar em eu conversar para fazer novas amizades, o medo vai me atrapalhar em eu fazer uma apresentação de teatro, ou uma apresentação de música, ou uma apresentação de dança, o medo vai me atrapalhar em apresentações que eu preciso, por exemplo, uma apresentação de um trabalho na frente de toda a turma, né? Todas essas situações, seja na escola, seja quando eu virar adulto, no meu trabalho, se eu não conseguir me lidar bem com o medo, eu não vou ter bons resultados. Ele sempre vai ficar me atrapalhando. E hoje, o tio Igor, então, vai conversar sobre esse assunto com vocês e tentar colocar aqui para vocês algumas dicas, algumas técnicas para a gente conseguir controlar esse tal de medo, certo? Que tanto nos atrapalha, mas a partir da aula de hoje não vai nos atrapalhar mais, ok? Então, o porquê que o medo existe? Eu deixei a pergunta ali. E o primeiro ponto, importantíssimo, é que o medo está diretamente ligado à vergonha. Ele só existe por conta da vergonha. E a vergonha, ela existe por conta de uma coisa chamada julgamento. Tio Igor, o que é julgar? O que é julgamento? Vamos supor que eu esteja vendo uma apresentação de uma outra turma. Então, por exemplo, eu sou do primeiro ano e estou vendo a turma do terceiro ano apresentar. E talvez eu fale assim, nossa, aquele menino está dançando muito esquisito. Isso é julgamento. Eu julgar aquela pessoa. Em determinadas situações, isso não é legal de se fazer, certo? E aí a vergonha, ela está ligada a essa questão do julgamento, porque eu lá do terceiro ano estou com vergonha e estou com medo de ser julgado pelas pessoas, das pessoas verem que talvez eu não estou dançando bem, e aí eu fico com vergonha por conta disso. Eu fico com vergonha de me expor, eu fico com vergonha de colocar ali eu como centro da atenção, como com holofotes, né, para mim, e as pessoas não gostarem daquilo que eu estou dançando, ou daquilo que eu estou apresentando, e elas julgarem. Então, o primeiro ponto que eu deixo aqui para vocês, não façam isso com os colegas, não julgue
os colegas. Talvez ele está ali, está sendo muito difícil dele estar em cima do palco, se apresentando, ou dançando, ou tocando algum instrumento. Então, o pensamento que a gente tem que ter é um pensamento positivo, de pensar, nossa, se ele não está indo bem, ele vai conseguir força para ele continuar, né? Para ele fazer uma boa apresentação. Então, quando a gente tem esses momentos de apresentação, já fica a dica para vocês de terem esse pensamento positivo. Você vai conseguir, você é capaz, e a gente está aqui para te ajudar, certo? E nunca o julgamento foi, poxa, né? Ele não está indo bem, nossa, olha lá, ele está passando vergonha. Não, esse não é o tipo de pensamento que a gente tem que ter com os nossos colegas ou com ninguém, certo? Mas a gente sabe que acontece, que sempre é coisa da nossa cabeça. Acontece com todo mundo, acontece com os nossos colegas, né? Todo mundo tem a vergonha ali, né? Com aquele medo de ser julgado. Acontece com os professores, acontece com o tio Igor. O tio Igor não é que eu sou professor de teatro, que tomei uma poção mágica, né? Bebi ali e falei, agora eu não tenho vergonha mais, agora eu sou o maioral e toda situação que eu vou lá me apresentar, eu vou muito bem e não vou ter problemas. Isso não acontece. O tio Igor fica morrendo de vergonha também, por exemplo, de preparar uma aula, de entrar dentro da sala de aula e conversar com vocês. Tio Igor, mas não parece. Ou por que você tem vergonha e consegue dar uma aula? Assim como as outras professoras, eu tenho certeza também que elas têm vergonha de se apresentar. E como que elas conseguem dar uma boa aula, como todas elas conseguem desenvolver com vocês, sem ficar com medo, sem ficar com vergonha. E é isso que a gente vai conversar na nossa aula, que é controlar o medo, certo? Então, como perder a vergonha durante uma apresentação ou um determinado momento que eu estou me apresentando ou estou conversando? E deixei até uma carinha para a gente refletir sobre isso. Vamos lá? Então, primeiro ponto importante, também, não existe uma fórmula mágica. Não existe um pó de pirim-pim-pim que o tio Igor vai jogar em vocês e vai fazer com que todo mundo perca a vergonha. Não existe isso, tá? Seria muito mais fácil? Lógico, né? Se tivesse uma apresentação ali de teatro ou de música, eu jogasse um pó em todo mundo ali, ou uma varinha mágica, que eu batesse ali na cabecinha de todo mundo, pim, 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 todo mundo ia ficar sem nenhum tipo de vergonha e apresentar muito bem. Não existe. O que existe, depois a gente vai ver também, são técnicas para a gente conseguir controlar o medo, tá? Então, olha aí o Divertidamente, o filme que eu passei para vocês, né? Ele é representado por emoções, personagens com características de ser humano, como se fossem pessoas que representam as emoções, né? E acho que é o mais legal do filme, é como ele consegue contar a história de uma situação que se passa com a Riley, que é a menina do filme, a personagem principal do filme, como que as emoções dentro da cabeça dela se comportam mediante a determinadas situações, como que as emoções se comportam quando vê uma situação que incomoda, né? Então, ali é representado pela alegria, que tem uma luz, né? A representação dela ali é de luz, de muita energia. A nojinho, que é representado por um brócolis, que talvez algumas pessoas não gostam. Então, o diretor do filme gosta que o diretor do filme conta pra gente que a nojinho, ela é inspirada num brócolis, a tristeza, que é inspirada numa gotinha de choro, a raiva, que é inspirada num tijolo, né, um bloco ali nervoso, que sai até fogo na cabeça dele, e o cara que a gente vai conversar hoje, que é o medo. O medo, ele é representado como se fosse uma terminação nervosa. Ele é representado como se fosse um neurôniozinho da nossa cabeça, justamente para passar a mensagem assim: medo é coisa da nossa cabeça e a gente consegue controlar, certo? E a gente percebe que ao longo do filme as coisas saem do controle, as coisas não ficam legais quando apenas um personagem, apenas um divertidamente, assim vamos dizer, né? Apenas uma emoção controla
as coisas. Isso sai do controle. Então, só a alegria controlar aquela situação não dá certo. Só a tristeza controlar não dá certo. Só a nojinho controlar também não dá certo. O que o filme transmite para a gente é as emoções, todos os personagens da nossa cabeça precisam estar em equilíbrio. Todo mundo precisa estar ali muito bem alinhado, precisam todo mundo conversar entre eles para conseguir lidar bem com uma situação. Então, a alegria precisa ajudar o medo, o nervoso precisa ajudar a tristeza e todo mundo se equilibrar, todo mundo se dar bem para conseguir passar por aquela situação. Então, eu trouxe até mesmo essa imagem bem engraçada que ela representa para a gente? Um momento em que talvez a gente está muito nervoso, muito irritado, muito estressado com alguma coisa e com a ajuda dos outros personagens, né, com os outros, com as outras emoções, a gente leva de uma maneira mais leve, uma maneira mais tranquila, acha uma maneira mais divertida de lidar com aquela situação. Então todo mundo pegou um marshmallow e foi assar na cabeça do nervoso. Só a tristeza que eu acho que deixou o marshmallow dela cair. Então, o que essa imagem e o filme traz para a gente finalizar esse ponto? Situações em que a gente se vê ali meio perdido ou não sabe controlar, eu preciso achar o meu ponto de equilíbrio em que eu vou saber lidar com alegria, com um pouco de medo para eu me assegurar, né, para eu não ir para uma situação que possa me prejudicar, um pouquinho de tristeza para eu conseguir lidar muito bem. Então, todas as emoções precisam estar muito bem controladas. Eu não posso deixar nunca uma emoção falar mais do que a outra. Eu nunca posso ficar muito triste. Eu nunca posso ficar muito alegre, porque às vezes não dá certo. Em determinado momento, não posso ficar muito alegre. Então, por exemplo, se eu estou apresentando alguma coisa na escola e se eu estou muito alegre, se eu converso muito, se eu estou muito inquieto porque eu estou muito alegre, aquilo ali não dá certo. Eu preciso, junto com talvez o medo ali, e controlando um pouquinho para eu ficar de boa, para eu ficar tranquilo, para eu ficar equilibrado. Então, nunca uma emoção pode falar com a outra. Nunca eu posso sentir muito nojo de alguma coisa, eu nunca posso ficar com medo de muita coisa, não posso ficar muito nervoso com alguma coisa. Todos ali equilibrados, ok? E o cara, né, que a gente vai conversar hoje, que é o medo. Então, assim como eu comentei, ele é a representação de um neurônio da nossa cabeça, onde a mensagem que o diretor quis trazer para o filme é que o medo é coisa da nossa cabeça. Então a gente é controlável o medo, né? E o principal assunto que o medo traz, né, durante todo o filme é a questão da segurança. Ele fica muito preocupado com a segurança. Então, por exemplo, uma situação em que eu vou andar de patins, né? Será que está com as proteções? Eu preciso estar de capacete? Ou vou andar de bicicleta? Também preciso usar um capacete, porque senão eu posso cair e me machucar. Ou uma situação que eu vou apresentar para um público, ele fica preocupado com a minha segurança. Será que eu vou conseguir falar? Será que eu não vou ficar com vergonha? Será que as pessoas não vão me julgar? Será que aquilo não vai ser algo traumatizante para mim? Então, por isso, ele sempre fica muito preocupado com a segurança. Então, aí, a gente acha a fórmula mágica para eu perder a vergonha. Por quê? Então, para que eu controle o medo, eu preciso estar seguro. Pronto. A resposta para o nosso problema acabou. Então eu preciso ser uma pessoa segura. Eu preciso ter segurança. E como que eu consigo isso? Vamos analisar. Então, as dicas que eu vou trabalhar para vocês, não existe uma fórmula, um pó de pim-pim-pim, assim como eu comentei com vocês, uma poção mágica, mas eu tenho uma fórmula que eu posso passar para vocês, as dicas que eu posso passar para vocês, para a gente conseguir
lidar com a situação. E a principal dica é: tenha conhecimento. Uai, tio Igor, como assim? Ora, vamos imaginar 3 situações. Uma situação em que eu vou apresentar um trabalho na frente da turma, uma situação em que eu vou jogar futebol e uma situação em que eu vou fazer uma apresentação de dança, tá? Então, todas elas do tio Igor, por exemplo. Primeira situação, o tio Igor, como aluno, é convidado a apresentar um trabalho na frente da sala. Mas é para falar sobre ciências, sobre a água, né? E o tio Igor não lembra muito bem de todas as coisas que a água envolve, né? Todas as fórmulas da água ou alguma coisa assim, o tio Igor não lembra de tudo, né? Então, para que eu consiga ter segurança para falar sobre água, eu preciso estudar, ter conhecimento sobre o assunto água, que eu fui desafiado a falar. Pronto, estou seguro, consigo falar sobre aquilo. Porque se eu tenho segurança, o medo não deixa, não fala mais alto. O medo está ali confiante, igual aquela pose dele ali, né, no outro slide. Então, se eu não tenho medo, eu não tenho aquela vergonha de ser julgado, porque naquele momento eu estudei para falar sobre a água e eu sei falar, então eu não preciso ter medo, não preciso ter vergonha, eu tenho segurança para poder falar sobre aquilo. Segunda situação, o tio Igor é convidado a fazer um jogo de futebol, a jogar futebol. E infelizmente eu sou péssimo para jogar futebol. Até queria saber, mas eu sou muito ruim. E então eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar com vergonha. Poxa, eu vou passar uma bola ali e vou passar errado, as pessoas vão me julgar e isso não vai ser legal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar sobre futebol, eu tenho que então treinar sobre futebol. E ter conhecimento nem sempre é somente estudar sobre alguma coisa. Também que a gente vai ver no exemplo da dança. É treinar, porque aí eu vou ter conhecimento não teórico dentro da minha cabeça, eu não vou ter o conhecimento sobre o estudo daquilo, eu vou ter o conhecimento técnico, eu vou ter conhecimento das minhas habilidades que eu vou desenvolver. Então eu vou ter conhecimento de como passar a bola, de como correr, de como fazer o gol. Então eu vou ter esse conhecimento técnico de como jogar futebol. E isso eu só consigo desenvolver treinando, repetindo. Por isso ensaios são importantes. A gente vai comentar no próximo exemplo. E com isso, então, eu consigo desenvolver um bom jogo e consigo jogar uma boa partida. O terceiro e último exemplo, vamos supor então que o tio Igor é convidado a fazer uma apresentação de teatro, mas que eu tenha que dançar. E o tio Igor também é péssimo para dançar. A minha onda é apresentar teatro. Agora dançar, eu sou muito ruim. E você já deve ter visto lá na escola eu tentando ensaiar alguma coisa. Mas eu vou recusar a apresentação porque eu não sei dançar? Não. Então eu vou correr atrás de conhecer qual dança eu vou fazer, de conhecer os passos, de ensaiar todos os dias, para eu adquirir o conhecimento da dança, das técnicas, dos passos, para que eu consiga apresentar. Por isso os ensaios são tão importantes, porque ao longo dos ensaios eu vou conhecendo aquilo que eu tenho que fazer. E tendo um conhecimento, eu tenho segurança e eu não tenho um medo falando mais alto dentro da minha cabeça. Certo? Então, dominar o assunto que você irá falar ou apresentar já é um grande passo. Dominar as técnicas, seja do futebol, seja da dança, seja daquilo que você for fazer, já é o passo mais importante para eu deixar o medo de lado. Ou melhor, dentro da minha cabeça, um medo igual eu coloquei aí para vocês, confiante, com um olhar, eu vou conseguir, eu vou ser o melhor. Dedicação, então, também é um ponto muito importante. Eu preciso me preparar da melhor maneira possível. Isso vai me ajudar muito na superação do medo e, consequentemente, da superação da vergonha. Tá? Então, por isso, eu preciso, tudo aquilo que eu vou fazer, eu preciso me dedicar da melhor maneira possível.
eu preciso ensaiar, eu preciso conhecer, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso ter conhecimento para ter segurança. E a conclusão, então, vamos lá. Você, com conhecimento, dedicação, muito ensaio, muitos dias treinando aquilo, será sempre o melhor no momento da sua apresentação. Então, se você ensaia, né, seja você, pessoal, ou com o seu grupo, ou com a sua equipe, né, as outras pessoas ali vão ficar admiradas da dedicação de vocês e não vai acontecer aquilo que a gente comentou do julgamento, porque vocês não vão deixar um tempo para a pessoa ver isso, porque vocês treinaram, vocês sabem, vocês dominam o assunto e com certeza vão arrasar em tudo que vocês vão fazer, seja teatro, seja dança, seja futebol, seja balé, seja aquilo que vocês quiserem. Vocês são capazes de conquistar tudo que vocês quiserem com essa dica, tendo conhecimento, correndo atrás, treinando, tentando sempre. E tudo isso sempre vai nos gerar conquistas, seja a conquista de apresentar muito bem a minha apresentação, o meu teatro, a minha dança, a minha música que eu queria tocar, seja o jogo que eu quis jogar, seja a apresentação de balé que eu quis fazer, seja a conquista de novas oportunidades, seja a conquista de novas amizades, e eu sempre vou conseguir desenvolver isso muito bem com todas essas dicas. Então, tudo isso sempre vai nos gerar boas conquistas e bons resultados. Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela paciência de vocês, pelo tempo que eu passei aqui com vocês e, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal. Beijão, tô morrendo de saudade e quase esquecendo de um detalhezinho importante também. A partir da semana que vem, nós vamos começar com aulas ao vivo, tá? Então, hoje a gente fez esse formato, mas na semana que vem nós vamos começar mais conversar realmente ao vivo, e aí eu vou estar mandando com antecedência o link, o horário para a gente poder conversar, e também vou deixar gravado para quem não conseguir participar ao vivo, também visualizar a aula depois, ok? Então, agora sim, muito obrigado.